Paz, bem-vindos a mais um culto aqui na Igreja Casa Viva. Amém? Glória a Deus. Amém? Você que já está com a sua Bíblia, vamos adiantando aí, abre o livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluia. O Senhor tem me falado desde o início da semana sobre uma palavra que nós ouvimos muito, é muito dita no meio evangélico, pode-se dizer também em outros meios, mas é algo que o Senhor tem tratado comigo e é algo que tem sido roubado, é algo que tem sido tirado de nós e tem sido muitas vezes mudado, que é a essência. E o tema da palavra de hoje é: qual é o aroma da sua essência? Entendam que você tem uma essência e que ela cheira, mas qual tem sido o aroma, o cheiro dessa essência? Para que a gente possa entender melhor, eu busquei um pouquinho sobre a definição de essência, da palavra essência. E eu achei algumas coisas interessantes. Diz assim: a essência, aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Isso é essência. E no Wikipedia eu achei algo também bem interessante que diz assim: em metafísica, a essência de uma coisa é constituída pelas propriedades imutáveis da mesma, que caracterizam sua natureza. Então olha que coisa massa que é esse negócio de essência. E em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, eu achei algo bacana da gente compartilhar aqui nesse culto, nessa manhã. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler até o 17, amém? Está escrito assim, ó: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um bom perfume de Cristo, ou um bom cheiro de Cristo, em outras versões, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém? Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós entregamos esse momento, esse mover, esse lugar, isso que está acontecendo nas tuas mãos. Tome a direção e o controle, Pai. Nós nos rendemos a Ti para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale, trate, ajuste, para que o Senhor ponha ou retire aquilo conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nós não queremos resistir a nada que o Senhor quer fazer aqui. Entregamos ao Senhor nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor fale, para que a Sua palavra encontre em nós uma terra fértil, para que essa semente, Pai, ela entre, ela crie raiz, ela tenha crescimento, ela cresça e dê fruto, e esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus Cristo, me esvazie de mim, me entregue ao Senhor, e que toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja direcionada e entregue a Ti, porque Tu és o verdadeiro merecedor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Então olha só, como que funcionava no Antigo Testamento, lá quando nós vemos as questões dos sacrifícios, não é? O que acontecia? Quando eles iam fazer um sacrifício, vocês podem ver que existia também as essências que eles colocavam para cheirar ali, né? Que tinham aquele nomezinho, quando você coloca aquela velhinha, como é que é o nome mesmo aqui? Incenso, exatamente, entendeu? E ali também no Antigo Testamento você vai ver que fala-se também que Deus, ele estranha alguns cheiros, não é? Cheiros estranhos, não é? Então o Senhor sente o cheiro. A Bíblia fala que a nossa adoração, ela chega ao Senhor como cheiro, não é verdade? Então existe essa questão do cheiro. E o que acontece? Às vezes quando iam se oferecer sacrifícios, acontecia também de que esses incensos disfarçavam o cheiro da carne naquela hora. Então eles usavam esse incenso, né? E nós vemos também bem conhecido também o incenso, o cheiro de mirra, não é? Que tem, nós temos às vezes vários outros que tem por aí. E lá você vai ver que lá no Antigo Testamento existiam determinados lugares, determinados momentos para que fossem usados isso. Então lá nós já vimos que existia o Deus que cheira, e ainda existe o Deus que cheira. E a Bíblia fala aqui, que nós lemos agora, que por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. Então é por meio de mim e por meio de você. Então quando nós estamos andando por aí, nós exalamos um cheiro. Amém? Nós exalamos um cheiro. E a Bíblia fala que ela é clara, dizendo para nós que em Cristo nós somos cheirosos para Deus. Amém. Em Cristo, porque ele diz no verso 15, porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, ou um bom perfume de Cristo. Então, olha só, porque para Deus nós somos um bom cheiro, um bom perfume, um bom aroma, através de quem? De Cristo. Entende? Então é como se você pegasse Jesus, passasse ele e saísse por aí. Só que não se trata de algo externo, se trata de algo interno, como nós vimos aqui na questão da essência, algo da natureza. Então não é que você não vai ter cheiro, você vai ter um cheiro. A questão é, qual é o cheiro que você vai exalar? Porque ele diz aqui, para estes, no versículo 16, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Então ou você vai cheirar de um jeito, ou você vai cheirar de outro jeito, mas algum perfume você vai exalar. E o interessante é que quando nós passamos um perfume, nós não ficamos pegando esse perfume e jogando nos outros, né? Não é assim que funciona. Quando a gente passa um perfume, a gente só vai passando pelos lugares e aquele perfume vai sendo sentido, não é? Não há esforço. Ou seja, na sua casa, quando você se limpa, olha só isso, quando você se limpa, quando você toma um banho, quando você vai se arrumar para sair, é lá dentro da sua casa que você se perfuma, para que lá fora você exale uma essência, um aroma, não é? É exatamente isso. Em Cristo a gente se enche dessa essência, desse aroma de Jesus, e quando a gente sai por aí, simplesmente o aroma flui, não é? Ele simplesmente, aonde nós passamos. Agora, quando você não está cheirando tão bem, o que acontece? Sente-se também o cheiro, não é verdade? Quando você esquece de tomar um banhozinho ou passar um desodorante, não é? Você chega no lugar e a acusação é muito mais séria, não é?
Às vezes ninguém fala que você está cheirando bem, mas na maioria das vezes vão dizer quando você estiver cheirando mal. Não é assim? Na maioria das vezes, se eu estou cheiroso, aquilo ali ninguém vai falar nada, mas vão sentir. Não é verdade? Mas se eu estou cheirando mal, no mínimo vai haver uma careta. Tem alguma coisa esquisita aqui, está cheirando alguma coisa, tem alguma coisa errada, não é? Espiritualmente falando, perante Deus é o mesmo jeito. Perante as pessoas, espiritualmente falando, perante o mundo espiritual, sabe? E é por isso que nós temos o quê? Que permanecer na essência de Cristo e não ficar esperando elogios por isso. Essa é a grande questão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm negado, têm abandonado, têm trocado a essência de Cristo por ela não estar sendo correspondida pelo mundo. Muitas pessoas têm uma essência em Cristo, em ser amáveis, mas quanto mais elas estavam tentando amar, elas não recebiam esse amor de volta, elas pararam de amar, não é? Quantas pessoas receberam uma essência do Senhor de generosidade e eram generosas, mas não recebiam de volta a generosidade do mundo e aí pararam de ser generosas? Quantas pessoas, quando eram amigas de verdade, queriam ser o seu melhor amigo para aquela outra pessoa, mas não recebiam aquela recíproca de volta, não é? O mesmo ato de entrega, não recebia a entrega também de volta, e então pararam com isso também. Então o que eu quero dizer, não deixe que a sua essência seja roubada, seja trocada por uma essência desagradável ao Senhor Deus, porque as outras pessoas não reconhecem ela, não correspondem a ela, porque o Senhor reconhece. Aqui está dizendo que para Deus nós temos um bom perfume em Cristo. E eu vejo muitas pessoas, principalmente dentro da igreja, que fecharam o seu dom, que receberam do Senhor, porque ele não estava sendo correspondido pelos homens. E isso, de uma forma ou de outra, é se deixar ser roubado, porque Deus não tem nada a ver com as pessoas que não reconhecem. Ele tem a ver em sustentar você, mesmo que as pessoas não estejam reconhecendo. Ele continua sustentando, mas se você abre mão e rejeita isso, aí já é outra história, já é outra situação. Então o Senhor nos traz aqui essa manhã para isso, para que você comece a meditar se você tem se deixado roubar, se você tem deixado que o inimigo, o inferno ou até mesmo o mundo tenha feito com que sua essência mude o aroma, de um aroma bom para o Senhor, para um aroma mau para o Senhor. Amém? Esse é um alerta que nós precisamos trazer para nós. Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim disse o Salvador, assim disse o Senhor. Sabe? Se eu fosse viver, continuar o meu ministério esperando fidelidade dos homens, eu já teria parado faz tempo. Mas quanto mais eu insisto, quanto mais eu me esforço no Senhor e dependendo do Senhor, e não esperando o reconhecimento do Senhor, mas entendendo que eu já tenho o reconhecimento do Senhor, aí eu continuo indo, eu continuo caminhando. Em Deus eu não espero, em Deus eu tenho. Glória a Deus. Porque Ele é a
Amém? Amém. Então eu não espero a salvação, eu sou salvo. Oh, glória, aleluia. Eu não espero a prosperidade, eu sou próspero. Amém. Em Cristo Jesus. Amém? Sabe? Porque é como eu sempre bato na mesma tecla. As pessoas estão esperando acontecer alguma coisa para começar a fazer algo por Jesus. Não, meus queridos, você já tem o suficiente e o necessário para começar. Já tem. Você já é aquilo que o Senhor disse que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. As escrituras que o Senhor, inspiradas pelo Senhor. Os homens que escreveram essa palavra, Deus estava falando com eles. Deus estava mostrando para eles. Sabe? Pare com esse negócio que Jesus é uma ideia, o Espírito Santo é um conceito. Não. Jesus não é uma ideia, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um conceito, não é uma filosofia, ele é uma pessoa. Deus não é um pensamento, ele é tudo. Tudo. E nós temos que caminhar nessa linha. Eu não caminho esperando, eu caminho pelo que eu já tenho. Eu caminho pelo que eu já sou no Senhor. E aí eu vou desfrutando, sabe? Vou desfrutando do Senhor, vou prosseguindo para o alvo, vou indo, passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe? A Bíblia fala, queridos, que não tem como nós amarmos dois senhores. Ou nós vamos amar a um e desagradar ao outro, ou nós vamos amar ao outro e desagradar a esse. Não tem como. E a Bíblia fala também em Tiago capítulo 3 que não tem como, Tiago capítulo 3, versículo 10, não tem como da mesma fonte sair água doce e sair água amarga. Não existe essa possibilidade. Ou vai sair água doce, ou vai sair água amarga, não é? E é isso, sabe? É isso que nós precisamos ter o cuidado. Que tipo de fonte que você é, que tipo de aroma que sai de você para o Senhor, sabe? E o interessante é que Paulo, ele está falando o seguinte aqui, ó. Por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O que acontecia? Paulo, ele caminhava fazendo a vontade de Deus e não a vontade dele. Amém? Ele caminhava pelo propósito e não pela sua necessidade. Essa é a grande diferença de Paulo. Paulo, ele diz que negou-se mesmo, que ele já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Amém? Ele disse assim. E é por isso que ele continuou, e é nessa linha que eu e você temos que continuar. Amém. Sabe? É isso. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou agora no banco do passageiro, quem está no piloto é Jesus. Amém. Amém? Quem está pilotando é o Senhor Jesus. Sabe? Uma vez, eu não sei se eu estava na estrada, eu não lembro onde eu estava, eu sei que eu estava no passageiro de um carro e tinha alguém dirigindo. E o interessante de você sempre andar linkado com Deus é que o Senhor, ele é tão maravilhoso, espetacular, que ele usa qualquer situação e qualquer assunto para ministrar no teu coração para poder te tornar melhor. Às vezes isso é confortável, às vezes isso não é. E eu estava ali no banco do passageiro, e sempre quando nós vamos viajar, eu costumo dirigir, certo? Mas nesse dia eu não estava com a minha família, eu estava no carro de outra pessoa, ele estava indo para um lugar, e ele estava dirigindo, e eu estava desconfortável, sabe? Porque eu não estava confiando muito na pessoa, entende? Não era porque a pessoa dirigia mal, mas era porque eu não estava no controle, entende? E aí eu ficava inseguro, eu ficava desconfortável, eu ficava preocupado, sabe? E aí o que acontecia? O Senhor
começou a ministrar no meu coração. Ele disse para mim: olha a paisagem. E realmente a gente estava passando por um lugar muito bonito, muito bonito. E eu comecei a olhar aquela paisagem. E aí Deus falou: bonito, não é? Eu falei: bonito, Deus, glória a Deus. O Senhor realmente é o melhor pintor que existe. E eu olhando aquilo e tudo mais. E aí Deus falou assim: entenda, você precisa confiar. Porque quando você confia, você desfruta da viagem. Mas se você ficar preocupado, muitas das vezes você não vai usufruir daquilo que eu fiz para você usufruir. Ele falou assim: olha só, aqui está alguém que está dirigindo, é habilitado, sabe? Já tem experiência, dirige bem, mas ainda assim, porque você não está no controle, você não está bem. Ele falou assim: na sua vida, você tem coragem de entregar o volante da sua vida nas minhas mãos? Você tem coragem de poder até entregar, saber que eu sei conduzir esse veículo chamado vida, a ponto de você poder dormir na viagem, descansar, acordar e poder olhar para outro lado, contemplando as coisas bonitas que tem? E aí que eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente não descansa porque não entrega na mão de Deus. Às vezes a gente não consegue alcançar o sono dos justos, conforme a palavra diz, porque nós não conseguimos entregar todo o controle na mão de Deus. O Senhor não te quer pela metade, Ele quer você inteiro. Ele não quer só o teu passado, Ele quer o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Sabe? Deus, por que eu falo isso? Porque tem gente que só entrega o presente para Deus. Está passando por um problema, Deus, eu entrego isso aqui nas tuas mãos. Resolve o problema, pode deixar, Deus, que agora é comigo. Entende? Não é assim, sabe? Parece que a gente precisa ficar andando no sofrimento, na prova, no apavor, na angústia, na aflição, para que a gente fique orando, não é? Quando pelo contrário, quando está tudo bem, intensifique a oração, sabe? Para que você não fique só orando pela dor, mas também consiga orar por amar a Deus sobre todas as coisas. Não fique só perdendo tempo, se preocupando com provas. Ganhe tempo obedecendo a Deus. Ganhe tempo. E é como aquele ditado, como várias pessoas falam, não é? Se você não tem tempo para Deus, então você vive perdendo tempo. Você vai viver gastando tempo em vão. Colocai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe será acrescentada. Certo? A Bíblia fala sobre os sonos dos justos, não é? O que é mais calmo de você poder orar, falar: Deus, eu estou com esse problema, amanhã eu tenho esse problema para me resolver, eu oro para que o Senhor traga a provisão, para que o Senhor me ajude a resolver, para que o Senhor desate o que está atado, abra a porta onde a porta está fechada, para que o Senhor tome a frente, para que o Senhor tome o comando e a direção. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, faça algo em nome de Jesus Cristo. Eu vou dormir. Eu não vou conseguir dormir se realmente eu não creio nessa oração. Mas se eu creio, eu já durmo sabendo que tudo já está resolvido. Não é? Amém. Sabe por quê? Ele fala aqui do sono dos justos. E ele também fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é? Amém. A palavra fala muito sobre o justo. Eu e você somos justos, amém? Amém. Então a nossa oração é eficaz. Amém. Acredite, creia, entregue na mão do Senhor e descanse.
Você pode descansar até em movimento, fazendo as coisas. Porque não adianta você falar, pai, eu quero uma promoção no meu trabalho. E aí você para. Não. Você continua trabalhando, fazendo aquilo que é para você fazer. E a porta sobrenatural, aí Deus entra com a mão poderosa dele e faz acontecer. Porque ele tem autoridade, ele tem todo o poder. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Em outras palavras, ele é o cara. Não há ninguém maior do que ele, não há ninguém que possa contra ele. Ele é o nosso Deus. Então cuidado com o aroma que você está expelindo. Cuidado, não deixe que a sua essência seja trocada. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor na palavra. Porque aqui Paulo falou, por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então nós temos que triunfar em Jesus Cristo. Eu e você. Nós não podemos ficar nos enganando. Olha só o que está escrito. Vamos ler aí, ó. 2 Coríntios, você está no capítulo 2. Vai lá no capítulo de número 4. Como que eu fico assim, pastor? Como que eu continuo? Como que eu não desisto? Olha só. Capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Cara, Paulo fala o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação, se a tribulação de Paulo era leve e momentânea, então a nossa nem se compara. O cara que era perseguido, que era surrado, o cara que era apedrejado, o cara que foi preso, o cara que isso e tudo mais, ele dizendo, isso aqui é leve e momentâneo. Calma, fica aí, firme. Sabe por quê? Porque contudo, nós nos renovamos no nosso interior dia a dia. E ele diz assim, e essas tribulações leves e momentâneas, elas produzem para nós, olha isso, elas produzem para nós um peso eterno, ou seja, para sempre, de glória muito excelente. Então eu estou passando pela tribulação, eu estou passando pela prova, eu fico firme no Senhor e continuo ali fiel a Ele, entendendo que essa mesma prova que está me incomodando, me desafiando, que está me tirando da zona de conforto, que está me afrontando, ela está produzindo algo muito excelente e eterno para mim. Glória a Deus. Ela está produzindo algo eterno e muito excelente para mim. Então está vendo que é esse entendimento, esse conhecimento, e quando você leva isso para as pessoas falam, cara, eu não posso desistir. E é o que nós vamos falar hoje. Deus, eu não posso desistir. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não posso parar. Eu preciso que isso continue produzindo coisas eternas e muito excelentes para mim. Cada vez mais. E eu sei que o meu interior em ti, de dia em dia, é renovado. É renovado. Salmos 34, 17. Olha só. Lembra que eu estava falando dos justos? Salmos capítulo 34, versículo 17, 18 e 19. Diz assim:
Os justos clamam, amém? E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não tem uma ou outra, são todas. O 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor nos livra de todas. Então nós temos, ele fala aqui, os justos clamam, amém? E o Senhor ouve. E ele não só ouve, ele também faz. O nosso Deus é muito mais fiel do que nós. Amém? Ele é muito mais fiel do que nós. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse. Amém? E ele vai cumprir. Tem alguma promessa que Deus te entregou? Não desista, não retroceda. Continue prosseguindo para o alvo, continue firme. Amém? Continue indo, sabe? Procure companhias saudáveis que remem para o mesmo lado que você e não contra você. Sabe? Procure pessoas realmente que estejam ao seu lado, sonhando junto com você. E não sendo pedra de tropeço, sabe? Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. Ore pelas suas amizades, ore pelas suas companhias. Entregue na mão do Senhor, porque ela pode te fazer muito bem, ela pode te fazer muito mal. Entendam? Comunhão, ela tanto te abençoa, ela tem o poder de te abençoar, como ela também tem o poder de te destruir. Então, comunhão com as pessoas certas, bênção do Senhor. Comunhão com as pessoas erradas, perdição, perda de foco, desânimo, confusão. Então tenha comunhão com as pessoas certas, tenha comunhão com as pessoas que vão ir junto com você. A própria palavra diz que é melhor andar em dois do que em um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Agora imagina você cair e a pessoa te afundar mais ainda. Não é? Imagina, ela fala que se um tiver frio, o outro esquenta. Mas imagina se você tem frio e a pessoa aí te abandona, te deixa sozinho. Você morre. Então ore, entregue para o Senhor as suas amizades, as suas companhias. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano, um objetivo para você. Na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda, ministerialmente, familiarmente, Deus tem planos para a sua vida, sabe? Não é somente um, mas vários. Essa questão de falar que Deus tem um plano para a sua vida, pode ser que Ele tenha um plano da salvação mesmo para você, um plano do seu ministério, mas Ele também tem um plano de você um dia pregar para alguém, aquela determinada pessoa, e ela voltar para Cristo. Deus também tem um plano de você conquistar algo que você vai abençoar várias pessoas. Então Deus tem planos para você. Deus tem planos para mim. Amém? Deus quer nos usar como ferramenta. Eu falei esses dias algo interessante, que eu conversando com alguém, o Espírito Santo fluiu e até eu aprendi que isso acontece numa hora, sabe? Eu falei para a pessoa, cara, nós somos um instrumento no final das contas. Nós podemos também nos ver como um instrumento, sabe? E todo instrumento precisa ser colocado na mão de alguém. Amém? Mas quando esse instrumento ele é colocado na mão de alguém que não sabe usar, ele não cumpre o seu objetivo. E ainda ele estraga. Porque se você pegar, os que já conhecem vão saber do que eu estou falando. Se você pegar uma chave de fenda, que a ponta dela é assim, e colocar num lugar onde é redondo,
você vai tentar, vai forçar, ela vai estragar e você não vai conseguir abrir aquele negócio. Mas quando você pega uma chave, vamos supor a Phillips, e um negócio que a entrada é de chave Phillips, a pessoa vai e sem muito esforço ela alcança o objetivo. E no final das contas, nós como instrumentos, nós temos que nos colocar na mão de Deus. Porque Ele sabe como nos usar. Ele sabe como a gente atingir o máximo de êxito onde a gente precisa ir. O máximo. Ele enxerga além. Nós somos criados à imagem e semelhança. Por quem? Por Deus, não é? E aquele que cria a ferramenta não é o que sabe mais usar a ferramenta. Então nós temos que nos colocar nem nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Porque quando nós, como ferramenta nas mãos de Deus, nós somos ser usados da maneira correta e a gente ainda não vai se machucar. A gente ainda vai entrar, cumprir aquilo que nós temos que fazer, sair e a gente vai poder continuar sendo usado. Continuar sendo usado, continuar sendo usado. Porque Deus cuida das suas ferramentas, amém? Amém. Deus cuida. Ele é caprichoso, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso. Amém? Então você tem um propósito. Entenda, não caia na besteira de ir contra o propósito de Deus. Não caia. Você tem duas escolhas: ou você caminha no propósito, ou você é contra, é oposição ao propósito. E quando você é oposição contra o propósito de Deus, você é contra Deus. Você é contra Ele. Exemplo que eu vou dar para vocês, para que a gente consiga entender melhor. Em Mateus 26, você vai ver a história, Mateus 26 não, Mateus 16, você vai ver a história que Pedro está ali com Jesus, certo? E nesse capítulo, ele pergunta para os discípulos: quem estão falando que eu sou? Aí eles falam: um fala assim, o Senhor é João Batista, outro fala que é esse, que é aquele, que é assim. Aí Jesus pergunta: quem vocês falam que eu sou? Pedro levanta e fala: tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Ele reconhece, e Jesus rasga elogios sobre ele. Jesus fala: Pedro, não foi de você, mas do meu Pai, do Espírito que veio isso de você. E sobre ti edificarei a minha igreja, e entregarei a chave dos reinos dos céus para você. E o que ligares na terra será ligado no céu. Olha só que coisa incrível. E continuando aquilo ali, Jesus continua conversando. E aí Jesus começa a falar para os apóstolos que convém que ele seja morto e ressuscite ao terceiro dia, que ele seja entregue nas mãos dos homens e que ele sofra. Amém? Aí vem Pedro e fala: Senhor, isso não pode acontecer. A gente não vai deixar isso acontecer, não. Pouco tempo depois de falar que edificará a igreja sobre ele, Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Logo ali. Por quê? Porque se opôs ao propósito. Entenda? Então, quando nós se opomos ao propósito de Deus, nós fazemos como Satanás faz. E se nós fazemos como Satanás, nós estamos tendo ações satânicas, princípios satânicos. Então é muito mais perigoso do que parece. Então não se oponha àquilo que Deus quer fazer, ao propósito dele. No momento em que Pedro pega e fala: não pode ser assim, Jesus retira ele e fala: para trás de mim. Amém? Porque não atrapalhe para onde eu tenho que ir. Certo? E ele fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você está me causando escândalo. Certo? E o que a Bíblia fala sobre escândalo? Vou lembrar para vocês. Ela diz assim: se os teus olhos te provocam escândalo, arranca. Não é? Há de ser, vai acontecer os escândalos, a Bíblia fala, mas ai daquele porque o escândalo vem. Entende? Era melhor que amarrasse algo e se jogasse no mar.
Então, olha a seriedade disso, onde nós vamos construindo nas Escrituras, sabe? E aí, então quando nós se opomos ao plano de Deus, nós estamos fazendo o papel do diabo. Então nós não podemos. E o interessante é que só de você parar, só de você ficar parado, você está indo contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, porque Deus não age no parado. Olha o tanque de Betesda, águas paradas, vinha um anjo, movia as águas, e aí o milagre aconteceu. Entenda, parado é diferente de espera. Você pode esperar, mas não necessariamente parado. Não é verdade? Oração, você precisa ouvir. Jejum, leitura da palavra, é tudo um movimento, sabe? Agora para de ler a palavra, para de orar, para de jejuar. Você não precisa nem ficar fazendo orações malditas, demoníacas, só para de orar. Não é? Então nós temos que andar sempre movendo. Então quando eu paro, é aí que eu vejo Jesus falando: Pedro, você está parado na minha frente, para trás de mim, que você está agindo como um diabo. Deixa eu prosseguir. Pedro não parou e começou a empurrar Jesus para trás e começou a cercar Jesus. Pedro parou e falou: não eu não quero que saia daqui. Jesus falou: não fica no meu caminho, vai, deixa eu continuar. Pedro, você está tendo uma ação do diabo, fica atrás de mim para não me atrapalhar, deixa eu continuar. Sabe, entende como que é? Às vezes a gente é sorrateiro, a gente ser roubado a nossa essência, ser trocado a nossa essência. Pedro ali naquele momento estava exalando uma essência vinda do próprio Deus, né? Inspirado pelo Espírito, porque Jesus falou: não foi da sua carne que veio isso, não foi de você, foi do meu Pai, sabe? Naquela hora havia uma essência. Na outra, onde agiu pela carne, onde agiu pelos sentimentos, outra essência. E quando aconteceu outra essência, eu não quero, está para trás, então eu vou continuar. Entenda quando eu falo também das questões de você cuidar das suas amizades, cuidar daquelas pessoas, o que elas estão falando? Porque se a pessoa está indo contra o propósito de Deus, e você se ajunta a ela, você continua com Deus? Não. Você vai para outro barco, não para o barco onde o Senhor Jesus está. Essa é a importância de nós mantermos a nossa essência agradável a Deus, através de Jesus Cristo, da palavra, sabe? Da palavra de Deus. Eu quero que vocês exalem o bom perfume de Cristo, não somente dentro da igreja, mas por onde quer que Deus escolher colocar cada um de vocês, sabe? Igreja não é o lugar, o único lugar que a gente possa falar de Deus. O mundo inteiro é um lugar onde a gente pode falar de Deus. Tem retaliações, aflições, mas nós vimos aqui em Salmos 37: os justos clamam e o Senhor ouve. O Senhor ouve. Amém? O Senhor está ouvindo. O Senhor escuta o teu clamor. Mas você tem que falar. Pratique o secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Tenha o seu momento com Deus. Tenha o seu momento de falar com aquele que pode todas as coisas. E que consequentemente faz nós podermos também. A palavra fala que todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus. A palavra diz em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Amém? O Senhor, da sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades. Cara, na palavra de Deus, nós temos tudo. Tudo.
Eu acredito que a Bíblia ela é fantástica, mas eu acredito também que estudos, pesquisas, livros, documentários, sabe, todas essas coisas nos ajudam a entender com uma forma mais profunda e mais clara. Eu não digo para você leia a Bíblia e não leia mais nada, porque eu não faço isso. Eu tenho visto, lido outras coisas, alinhado com a Bíblia, e tenho aprendido muitas coisas. Deus tem me ensinado muitas coisas. Então não é somente, se você ler outro livro é pecado, de forma nenhuma. E às vezes você vai ler outras coisas que não agradam a Deus. Por isso a importância de você ler e alinhar com o quê? Com a palavra, com a Bíblia. Ter essa capacidade de saber filtrar, de saber discernir o Espírito. É exatamente assim. Amém? Amém. Então se coloque de pé. Vamos ter um momento de oração. Quero que você medite na sua essência agora. Quero que você venha agora resgatar, se algo precisa ser resgatado agora. Em nome de Jesus.